Por incrível que pareça, o R$19,99 manipula as tuas compras. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, R$19,99 e R$20. Se estiver ali posto R$19,99, as pesquisas comprovam que o fato de existir esse preço quebrado, eles falam de número ímpar, isso faz com que a tua predisposição de consumo seja maior do que os 20. Tem aí uma ancoragem que está vinculada com o número, eles inclusive colocam isso, se o preço for de R$15,99 para 16, o efeito é menor. Agora, se for de R$19,99 para 20, o efeito é maior. Por quê? Quando nós olhamos aquele preço, a nossa atenção ela fica focada principalmente no primeiro número que aparece. Por quê? Âncora, lembra? Se eu olho o 1 e do 1 pula para o 2, significa que é vantagem eu comprar o que tem preço 1. Então, eu vou ser mais predisposto, vai aumentar a minha probabilidade de consumo quando é R$19,90 em detrimento dos R$20. Agora, quando sai de R$15,99 para 16, o primeiro número ele ainda é o mesmo, ainda é 1. Então, o impacto do R$15,99 para 16 é menor do que do R$19,99 para 20. Não sei se ficou claro. Esse é um primeiro motivo pelo qual esses aspectos de R$19,90 que a gente vê por aí para tudo que é canto, né? Por que que isso influencia? Um outro aspecto é que diminui o sentimento de culpa. Lembra que eu falei de culpa dentro do primeiro aspecto das promoções? Aqui a culpa também ela é iminente. Quando eu vou comprar algo por R$15,99, a minha sensação de culpa de estar executando diminui, porque eu tenho uma justificativa maior, mas está só R$19. Não, mas é R$20, porque a diferença é de 1 centavo. Mas eu não percebo de antemão aquilo ali, se eu não estou atento. E aí, se eu não estou atento, eu meio que acho que é R$19. E aí o preço está menor, minha sensação de culpa diminui. Eles fizeram uma avaliação bem robusta em relação à queda do sentimento de culpa dentro desse contexto, e eles conseguiram comprovar. O teste que eles fizeram, até deixei anotado aqui, foi com um preço de R$5,99 e de R$6. E aí eles fizeram uma comparação, inclusive com o sentimento de culpa, tanto em dinheiro quanto em sensação de saúde, porque eles queriam avaliar se essa sensação de culpa ela era reduzida. E aí o que eles fizeram? Pensa num restaurante e tu tem um doce para comprar. Numa condição o doce é R$5,95, noutra condição o doce é R$6. Em cada uma dessas condições, eles ainda subdividem em 2 grupos. Um grupo vai receber a proposta de R$5,95 e aquela coisa relacionada ao dinheiro. Então, vai ser colocado assim, lembre-se que você tem dificuldade financeira, que você está preocupado em pagar as coisas tais. E um outro grupo vai receber a informação de comer açúcar dá problema de saúde, tu foi num médico e tu tá com a glicose alta. Eu tô simplificando o experimento. Então, era assim, um grupo R$5,95, outro grupo 6. E dentro desses 2 grupos, eles eram ainda subdivididos em preocupação financeira, preocupação com saúde. Resultado, quando o preço era R$5,95, o sentimento de culpa, ele era menor quando estávamos se referindo a problemas financeiros. Então, eu posso até dizer, tu tem um problema financeiro. Mas se o preço tá R$5,95 e não 6, o teu sentimento de culpa por comprar algo que tá R$5,95 é menor do que comprar algo por R$6. Olha que loucura! Mesmo que tu tenha problema financeiro. Só que esse efeito, ele é eliminado quando a gente coloca o problema de saúde. Quando eu coloco um problema de saúde ali, aí eu desperto o sentimento de culpa nos 2 contextos, tanto no D5,95 quanto no D6. Interessante, né? Isso nos prova que, sim, ao colocar um preço 5,95, reduz a minha sensação de culpa e aí eu acabo tendo uma intenção de compra maior do que se fosse R$6. Interessantíssimo esse estudo. Só que daí eles também quiseram avaliar, ok, existe isso, como contorna, que é o que eu trouxe em todos os outros exemplos, né? Existe o problema, o que eu faço para resolver?
E aí, num outro estudo, eles pediram para a pessoa, fizeram, na realidade, né, uma pergunta dizendo assim, olha, qual é a diferença entre R$19,99 para R$20? Percebe que essa diferença é trivial? Eles tornaram aquela trivialidade, aquela diferença mínima do valor de uma coisa para outra visível. E quando eles fizeram isso, depois expuseram ao mesmo tipo de experimento, o impacto dos R$19,99 reduziu. Então, o simples fato da pessoa olhar e dizer assim, 1 centavo, não faz diferença nenhuma. O simples fato da pessoa fazer isso já despertou nela um alerta, e aí, ao ter esse alerta, ela ficou menos predisposta a comprar por causa dessa variação de preço. Na prática, o que tu precisa fazer? Olhou um 9,99, olhou um 19,99, um 29,90, para e diz assim, olha, a diferença para os R$30, para os R$20, para os R$10 é ínfima, é trivial, não faz a diferença nenhuma. Então, olha para o produto em si e avalia se tu tá querendo comprar esse negócio mesmo ou tu tá só caindo em mais uma armadilha de preço. E aí, com isso, vai melhorar a tua decisão também. Então, em suma, né, resumindo o que nós falamos aqui no episódio, há 3 aspectos que podem fazer com que tu caia na armadilha psicológica dos preços. Um é a questão das promoções, o segundo a ancoragem e o terceiro é o famoso R$19,90. Diante dessas questões, o nosso exercício é sempre trazer a racionalidade. No caso das promoções, a gente avaliar se a gente realmente precisa ou não daquelas questões, né? Ser racional na hora de tomar essa decisão. E aí eu falei sobre a estratégia de escrever. Na questão da ancoragem, avaliar a real necessidade daquele produto, sem cair simplesmente nos planos e pacotes que são oferecidos. Pensar se eu tenho fome para comer a pipoca grande. E nesse terceiro é enxergar de forma ativa que a diferença de preço é mínima. Isso já vai fazer com que tu tome melhores decisões. E aí, juntando tudo isso, tu vai ser menos suscetível à variação de preços e vai comprar com uma maior racionalidade. É um episódio bem prático, né? E que a gente acaba vendo um impacto direto no nossos dia a dia. Então, espero que realmente te ajude aí a tomar melhores decisões e não comprar simplesmente por cair aí nessas armadilhas psicológicas, que tu consiga fazer escolhas mesmo quando há variação de preço e há essas manipulações, sem cair simplesmente no automático. Espero que seja útil para você. Se você gostou desse episódio e achou que realmente foi importante para a sua vida, importante para o seu entendimento, te convido a compartilhar com mais pessoas para que a gente possa fazer com que essas informações cheguem cada vez mais a outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo.